Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pelo Busque News e também pela TV Gazeta, Canal 2. Esse espaço onde a gente traz a cada semana convidados muito especiais para um bate-papo descontraído em várias áreas aí da sociedade. E hoje não poderia ser diferente, nós estamos recebendo uma convidada muito especial. Eu estava conversando com ela, que é a terceira mulher em sequência. Eu recebi a irmã Mônica, recebi a Carla Arruda e agora eu estou tendo o prazer de receber ela, que é advogada, empresária, tem uma história muito bacana que vai estar contando para vocês, que é minha querida amiga Flávia Moreira. Flávia, que prazer, cara, estar te recebendo hoje aqui no Bico da Águia. Olá, André, a todos que nos assistem. É uma honra estar presente nesse podcast que já está consagrado, né? Já estamos aqui há um tempo, né, Flávia, com vocês Sim. aqui. É muito bom fazer parte. Que bacana, Flávia. E assim, o nosso podcast, ele tem esse viés de contar a história das pessoas lá desde o início, né? Até para você conhecer um pouquinho, né, da trajetória, do desenvolvimento das pessoas. Eu já li um pouquinho seu release, eu sei que você veio lá do Vale de Jequitinhonha, mas eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas de onde veio a Flávia Moreira, né? Como surgiu a Flávia Moreira. E você tem uma história que você vai contar aí que é bem interessante, que ela tinha 5 anos e fez uma coisa extraordinária. Conta pra gente aí, Flávia. Então, André, isso mesmo. Eu nasci no Vale de Jequitinhonha, na cidade de Diamantina, mas fui criada na zona rural de um município vizinho chamado Senador Modestino Gonçalves. Então, meus pais, a minha mãe é professora da educação infantil e o meu pai produtor rural, né? Seguiu ali a tradição do meu avô de cultivar fazendas, de sobreviver ali com a agropecuária. Sim. E eu sou dessas pessoas bem improváveis, porque eu nasci de uma família humilde, fui criada em uma cidade com menos de 3.000 habitantes, em uma comunidade rural, em um local, de certa forma, ermo, isolado. Sim. E ali, de certa forma, foi também um privilégio na minha vida. Claro. Porque eu pude ter um modelo educacional seguro. Eu fui ensinada pela minha própria mãe. A minha mãe foi a minha professora do primário. Ela, além de me ensinar todas as lições que eu carrego comigo, principalmente os meus valores e princípios, ela me ensinou a ler e a escrever. Ela foi sua professora mesmo de ensinar a ler e escrever ali? Foi minha professora. E o curioso que a gente vivia em um local tão isolado que não conseguíamos, né, uma babá, uma pessoa para cuidar de mim. E a minha mãe precisou me levar para a escola mais cedo, porque naquela época não existia esse sistema de creches, não ali onde eu vivia. E minha mãe me levou para a escola praticamente com 4 anos de idade para poder aprender com os alunos da primeira série, os alunos com 7 anos. Eram mais velhos, né? Que eram mais velhos. E isso resultou, né, num aceleramento do meu processo educacional. Sim. Então, com 5 anos, eu já lia e escrevia. Bacana. E ali a cobrança da mãe é diferente, né? Porque o professor você pode até dar uma escapulida, mas a mãe, como é que você faz? Tem que fazer a lição mesmo, né, Flávia? Com certeza. Eu sou a caçula das mulheres, nós somos 4 filhos, 3 mulheres e um homem. Sim. E meu irmão nasceu quando eu já tinha 10 anos de idade. Então, a princípio, éramos 3 meninas. E a minha mãe sempre cobrou muito essa questão da leitura, a questão da escrita, porque ela relatava para a gente que o pai dela não a deixou estudar. Ela tinha esse sonho de estudar, então, quando ela se casou com meu pai, que ela deu continuidade aos estudos. E outro relato que ela trazia é que ela enfrentava muitos desafios devido à timidez. E ela queria que nós fôssemos diferentes. E quanto isso é importante, né, Flávia? A gente fica pensando assim, o Brasil, né, que é um país assim gigantesco, com esse interior grandioso, como você falou, morava numa cidadezinha pequenininha ali, e como que a educação ela é um fator transformador, se você realmente tivesse uma educação geral em todos os cantos, todos os rincões do Brasil, nós teríamos um país muito mais desenvolvido, né? Porque você teve um estímulo
de casa da sua mãe. Mas e as outras pessoas que não tinham essa mesma sensibilidade na época, né? Ficaram, de certa forma, prejudicadas, né? Com certeza. Tanto é que eu encontro os meus conterrâneos hoje e eu vejo essa diferença, né, em relação à instrução, à visão e percepção de mundo. Então, a minha mãe, ela teve condições de forjar o meu futuro. Sim. Ela teve condições de projetar em mim aquilo que ela gostaria de realizar. E o fator de transformação na minha vida, com certeza, foi a educação. Por mais que assim você é uma criança, às vezes a pressão demais em cima da criança, você também viveu a sua vida de criança, né? Estudava, mas tinha tudo que uma cidade do interior proporciona para uma criança. Né? Com certeza. Brincar na rua, andar de pé no chão e tal. Quando a gente fala que é de uma família humilde, existe uma diferença muito grande, uma diferença sociológica entre quem vive uma vida humilde no interior, né, principalmente no campo, e quem vive uma vida humilde na favela. Verdade. Por exemplo, ali no campo não faltava nada para a gente. Então, a gente tinha abundância de alimento, de água, de vestuário e, principalmente, aquilo que falta nos ambientes periféricos, de segurança. A gente tinha um nível de segurança e de proteção social muito grande. Então, era possível que os pais pudessem educar os seus filhos de acordo com os valores, com os preceitos que eles acreditavam, porque a influência externa era muito pequena. E não tinha internet, não chegavam as coisas como chega hoje. Hoje parece que tudo se padronizou, né? Todo mundo escuta tudo, a mesma coisa. As pessoas, por exemplo, vai numa roça hoje em dia, tá as meninas dançando funk. Sim. Então é uma coisa assim que tudo ficou meio igual, né? É o excesso de informação que promove a desinformação. Uhum. É um viés distinto. Lá onde eu vivia, André, não tinha sequer escola. Quando a minha mãe decidiu lecionar nessa comunidade, a comunidade se chama Capim Gordura, ali não havia escola. Então, o meu tio, ele cedeu um paiol. Para quem não conhece, o paiol ele é um depósito onde se guarda grãos, principalmente os milhos, para que funcionasse ali uma escola. Então, a gente estudava em condições estruturais terrível, né? Muito precárias, mas em condições didáticas muito favoráveis. O esforço dos professores também nessa época, né? Vivíamos... fazer em função... Sim, vivíamos o governo do Fernando Henrique Cardoso, que, né, por ser sociólogo, por ser um estudioso, foi um presidente que investiu muito em educação. Verdade. Então, eu me recordo como se fosse hoje, que recebíamos caixas de livros e os livros eles eram entregues a nós como se fosse algo único, um presente, né? A gente costumava até recitar a poesia que dizia que um livro era uma caixa mágica cheia de surpresas. Olha, né? Só que interessante. Então, a gente tinha esse olhar do livro, esse apreço pelo livro. E hoje as pessoas se afastam tanto do livro, porque se diminuiu tanto essa questão da leitura hoje em dia, as pessoas não leem mais livros, só quer saber de estar no celular, né? Sim, bem infelizmente complicado. Sim. Mas eu quero saber o seguinte, com 5 anos de idade, você fez algo extraordinário para uma criança de 5 anos de idade. E como foi a ideia de você? Você vai contar para a gente o que você fez com 5 anos de idade, lá em Senador Mourão, lá ainda? Senador Modestino. Modestino. E deu certo. Você conseguiu fazer e a coisa chegou no interlocutor que você queria. O que você fez, Flávia, com 5 anos de idade? Foi algo muito interessante mesmo, inusitado, porque um dia eu questionei a minha mãe. Eu lembro que nós tivemos um dia chuvoso e a escola molhou muito esse paiol onde nós estudávamos, e eu perguntei para minha mãe por que a gente não tinha uma escola, por que a gente precisava estudar ali. E ela me disse que eu precisava pedir uma escola para o prefeito, que o prefeito era quem teria, né, essa disponibilidade de construir uma escola ali na região. Então, quando ela foi para uma reunião de professores com o prefeito, depois que o prefeito terminou de se pronunciar, eu lembro que eu puxei ele pela barra da calça jeans. Ele ainda estava no palanque, ele se abaixou para poder me ouvir. O prefeito, à época, era o Dr. Walter, um médico da cidade e prefeito.
e ele me ouviu e eu perguntei para ele por que a gente não tinha uma escola, se ele poderia construir uma escola para a gente. E ele falou comigo que era porque não tinha verba pública. E eu não me dei por satisfeita, eu fiz outra pergunta. Então, quem é que fornece a verba? Ele falou, a verba, quem pode nos oferecer é o presidente da República. Você ficou com isso na cabeça? Eu fiquei com isso na cabeça e eu perguntei para minha mãe como que a gente poderia falar com o presidente que a gente estava sem uma escola. E a minha mãe, então, ali, acreditando no único recurso que ela tinha, que era a educação, ela sugeriu que a gente escrevesse uma carta. Sim. E eu fui desenhando as letras, né? É importante a gente falar para a galera que está assistindo que era a época das cartas. Não sei se você não sabe o que é carta. Carta é um negócio que você pega, escreve à mão, papel, envia para o endereço. Porque hoje em dia as pessoas não sabem o que é carta, mas eu nem lembro a última carta que eu recebi na minha vida. Mas era o que você usava na época, era Sim. o que tinha de comunicação, né, Flávia? E uma ferramenta muito eficiente, Singível, né? Eficiente, eu fiquei ali escrevendo aquela carta com a ajuda da minha mãe para poder pedir uma escola. Depois, um outro desafio foi conseguir o endereço do governo. Sim. E nós conseguimos, né, o endereço e essa carta ela foi remetida para o Palácio do Planalto. Chique, através de um vizinho. O vizinho foi buscar a carta na nossa casa, deslocou-se a cavalo até a cidade para poder postar a carta nos Correios. E o mais incrível, André, dessa história, assim, que hoje eu vejo o quanto que ela tem beleza, o quanto que ela tem assim, significado, essa carta ela foi frutífera, porque ela foi respondida. Que bacana. Você recebeu, então, uma resposta do presidente Fernando Henrique falando que leu sua carta? Recebi uma resposta. Minha mãe tem até hoje esse documento guardado. Falando que acredito que esse gesto, né, de uma criança de 5 anos pedir uma escola comoveu o governo e foi liberada excepcionalmente uma verba direto de Brasília para poder construir essa escola. Olha isso. Parece até mentira um negócio desse assim, mas né, você está contando a coisa, a escola está lá, né? Sim, está. A escola existe até hoje, ela se chama Escola Municipal Sagrada Família, pertence ao município de Senador Modestino Gonçalves. Ela foi construída em um terreno doado pelo meu avô paterno, que essa foi outra dificuldade, quando a gente viu que teria a verba para fazer a escola, houve a compreensão de que o município não teria o terreno. Então, o meu avô ele fez a doação, né, para o município desse terreno, e essa escola foi edificada. A minha mãe lecionou nessa escola por mais de 30 anos. Que legal, Flávia. E essa escola foi ali o educandário de todas as pessoas que viviam naquela comunidade. Isso é a prova da força da educação, né, Flávia? Assim, claro, você, com a sua sensibilidade ali, de passar pela situação, o paiol ficou molhado, você se incomodou com aquela situação e teve um gesto que muitas vezes as pessoas não acreditam que vão ter acesso a essas pessoas tão difíceis, o presidente, tudo. Mas todo mundo tem acesso a todo mundo, se a coisa for feita certinho, se chegar, se as pessoas receberem, né, direitinho, como foi o caso. E a prova da educação. Então, assim, desde esse momento, você já tinha um olhar para a educação diferenciada, né? E aí a sua trajetória seguiu e você tem que sair impreterivelmente dessa cidade para seguir a sua trilha de educação. E como é que foi essa história aí, continuando? Eu acredito que a educação, ela transforma o mundo. E nós somos moldados por aquelas pessoas com as quais nós convivemos. Eu tive o privilégio de ter um futuro forjado pela minha mãe, que foi a minha professora. E ela sempre nos educou dizendo que tudo é possível desde que você faça a sua parte. Então, eu entendi o poder da reivindicação com aquela carta. Eu entendi que a palavra, ela é uma arma, que ela pode ser usada na forma falada ou escrita. E aquilo despertou em mim o dom do exercício da profissão que eu atuo hoje,
que é a profissão de advogada, porque a carta foi a minha primeira petição, foi um pedido. É verdade. Foi a primeira vez que eu pedi para uma autoridade algo que seria um instrumento, uma ferramenta de justiça social. E hoje o petitório, né, do advogado não é nada mais do que isso. É uma solicitação. Né? Uma solicitação. Então, desde aquela época, mesmo você não tendo noção das coisas, do que seria o direito e tudo, você já estava exercendo, né, de certa forma, a sua cidadania para uma coisa que depois ia ser a sua realidade, que era o direito, né? Muito interessante. Sim. Eu tive na minha família uma outra grande inspiração, que foi o meu avô paterno. O meu avô era fazendeiro, ele produzia grãos, ele era um homem à frente do tempo, estava sempre lendo jornais. Aquela época ele já mantinha na cidade de Diamantina um escritório de advocacia que ele pagava mensalmente, era algo bem incomum para o tempo, e ele utilizava ali o direito como uma ferramenta de regularização fundiária, como uma ferramenta de transformação e segurança jurídica dos bens que ele possuía. E ali você já viu ele relacionando ao direito. E eu vi ele relacionando porque o meu pai levava a gente para visitá-lo todos os domingos. E todos os domingos o meu avô se sentava na varanda da fazenda com amigos e com outros fazendeiros da região para poder conversar, fazer ali um resumo do panorama econômico, político, local. E eles discutiam sobre o preço do boi, eles discutiam sobre a safra de grãos, eles discutiam sobre economia, sobre como que a política poderia interferir no que eles estavam fazendo. E o meu avô tinha um outro hábito curioso que eu não vejo tantas pessoas praticando, que todo ano eleitoral ele fazia doações políticas, ele fazia doações para campanhas políticas. Sim. Então, eu cresci vendo os caminhões saindo da fazenda como doações de grãos para campanhas políticas. O meu avô acreditava na política como um instrumento de transformação. Ele entendia que a política exercia uma interferência externa na atividade que ele desenvolvia e ele tentava. Mas ele nunca entrou na política. E ele tentava, à sua maneira, moldar aquilo. Não, ele nunca foi candidato. Ele sempre apoiava campanhas, né, de deputado, governador. Eram sempre campanhas, eu não me recordo dele apoiando campanhas de prefeito. Eram campanhas de legisladores, ele entendia a importância dos legisladores e, no executivo, ele via como agentes muito importantes a figura do governador de estado e a figura do presidente da República. Com certeza. Então, ele sempre caminhava nessa linha. Você é aquela menina ali, já com essa influência, né, do seu avô, logicamente da educação da sua mãe. Como eu disse a você, você precisa sair de lá para estudar. Aí você vai para Diamantina para continuar seus estudos. Como é que você chegou, e eu quero saber essa coisa, no direito mesmo, de falar assim, olha, eu quero fazer essa faculdade de direito? Olha só, André, como que Deus providencia todas as coisas. O cuidado de Deus conosco é uma coisa maravilhosa. Quando eu fui crescendo, primeiro eu não tinha a escola municipal. Depois, a outra dificuldade seria cursar o ensino fundamental e médio, porque não existia nas comunidades rurais a escola, né, fundamental e o ensino médio. E com 9 anos de idade, até então eu vivia em um local, gente, que não tinha energia elétrica, que não tinha água encanada, que não tinha esses recursos básicos de saneamento. Então, quando eu fiz 9 anos de idade, veio aquele programa do governo Luz para Todos, e através do governo do estado foram distribuídas, né, a luz, né, para os lugares, e chegou a energia elétrica, né, no lugar onde eu vivia. Com a energia elétrica chegou também o transporte escolar rural, que era outra coisa que também não existia. Porque o governo federal, em parceria com o governo do estado, implantou tanto o programa de energia quanto o programa de acessibilidade. Então, foram feitas várias estradas
e com isso veio o transporte rural. E com esse transporte eu fui para a cidade de Senador Modestino Gonçalves, onde eu estudei, né, da quinta série até o terceiro ano do ensino médio. Com 9 anos, ensino médio, né? Sim, com 9 anos eu já tinha em meu coração esse desejo de defender as pessoas. Eu não entendia. Você participava de grêmios assim na escola? Tudo. Eu era aquela coisa de aqueles teatros que, sim, né? Minha mãe me colocava em tudo, né? Então ela acreditava tanto nesse poder da comunicação, nessa necessidade da gente exprimir as nossas opiniões, que eu participei das lideranças de turma, eu participei de todas as apresentações, sarais poéticos. Bacana. Então, ela sempre... É importante demais para o desenvolvimento, né? Ela sempre me envolvia nessas atividades. E como eu comecei a estudar precocemente, com 16 anos eu concluí o ensino médio. Sim. E ao concluir o ensino médio... eu já estava apta para entrar. Né? Eu já tinha comigo aquele desejo de cursar a faculdade e foi quando eu deixei a zona rural, né? Porque até os 16 anos de idade eu fazia esse trajeto de sair da comunidade rural, ir até a cidade de Senador Modestino Gonçalves estudar. Bacana. E eu deixei a minha cidade e fui para a cidade de Diamantina. Diamantina. Sim. Já era a referência, né, geral da região toda, onde todos os caminhos levavam a Diamantina. Sim, né? sim. Ali eu comecei a cursar o pré-vestibular. Foi muito desafiador porque a gente já saía sabendo que teria, né, a responsabilidade de estudar e trabalhar. Tem que fazer as duas coisas para se manter, né? Sim. Então, ali em Diamantina, eu comecei trabalhando em uma loja, né, de roupas e de calçados e cursando o pré-vestibular. E uma das coisas mais desafiadoras para mim eram as ciências exatas, porque eu já tinha mais facilidade com o português, sim, história, geografia. Produzia muitos textos nas férias, porque a minha mãe me cobrava isso, então a gente já tinha muita familiaridade com a dissertação. Você falou no release aqui que na época que você estava estudando, ela te obrigava a decorar o dicionário? Como é que é essa história aí? Era isso, era isso mesmo, gente. É curioso, porque que coisa, hein? A minha mãe, ela considerava algo elementar a boa comunicação. Também, e nós não tínhamos referências, porque as pessoas com as quais nós convivíamos, via de regra, falavam incorretamente, tinha pouca instrução. Sim. Então, a minha mãe, ela limitou aquele ambiente. A gente não convivia com tantas pessoas, a gente não tinha isso de sair para dormir na casa do colega. E nós tínhamos tarefas diárias, e uma dessas tarefas era decorar o dicionário. A tarefa diária era aprender todos os dias 5 palavras novas e formar 5 frases diferentes com essas palavras novas aprendidas. Chegou um ponto que o meu vocabulário ele se distinguiu tanto das demais crianças. Você não conseguia nem comunicar com o povo de lá, né? Eu comecei a sofrer bullying, né? Na época a gente não sabia o que era bullying, mas me chamavam de Barça, me chamavam de enciclopédia. Eu era excluída porque eu me comunicava de forma diferente. Você foi meio blindada por sua mãe para ter uma influência, mas não tanto para você, né? Assim, ter esse desenvolvimento. De certa forma, é uma proteção da mãe, né? O que ela quer para o filho, assim, porque acha que é o melhor e tudo. E, com certeza, de certa forma, você colheu muitas coisas boas disso com a sua capacidade, né? Que você veio desenvolvendo depois. Sim. Então, durante o ensino médio, eu tinha uma visão ainda inocente, até pueril, da minha realidade, porque eu sempre me destacava, eu era a melhor, só que eu não sabia que eu estava numa escola pública e que eu iria competir uma vaga na universidade com egressos de diversos colégios particulares com um nível de formação muito mais sólido do que a minha, né? E foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei em Diamantina e precisei cursar pré-vestibular, eu fui entender quais eram as coisas que eu nunca tinha visto, inclusive língua estrangeira, que já era cobrada e a gente não tinha, né, quase que nenhum contato com a língua estrangeira.
E ali eu comecei a estudar, a trabalhar e sempre me esforçando com muita dificuldade com matemática, química, física e prestava vestibular para a Universidade Federal de Minas Gerais. Lá em Diamantina tinha o curso de Direito, não? Não tinha. Né? Hoje já tem. Lá o forte era odontologia, né? Sim, sempre foi o curso sempre foi o forte, sempre foi odontologia. Hoje tem a UENG, né? A Universidade Estadual, mas à época não tinha. Tinha a PUC Cerro. Então, a PUC tinha uma unidade no Cerro. Inclusive, eu prestei vestibular para a PUC, fui aprovada com 17 anos, mas teria que cursar a faculdade em Belo Horizonte e minha mãe não me deixou ir porque eu não tinha ainda nem os 18 anos, né? Para poder morar numa capital, distante da família. Bacana. E aí, assim, a gente estava comentando até isso, né? Naquela época, que também não tem muito tempo, Montes Claros ela não era tanto uma referência em Diamantina. As pessoas de Diamantina muitas vezes buscavam outras cidades. Mas com essa expansão universitária que Montes Claros teve nos últimos anos, né, com a presença de várias faculdades, como a própria Unimontes e as faculdades particulares, a FIP, a FUNORTE, houve um grande investimento nessa área educacional universitária aqui e pessoas do Brasil inteiro passaram a vir em Montes Claros. E foi o seu caso também. Você acabou vindo fazer vestibular aqui em Montes Claros. Como é que foi que você chegou aqui em Montes Claros? Você nem conhecia Montes Claros quando você veio fazer vestibular? Nunca tinha ouvido falar de Montes Claros. Eu estava tentando a UFOP e o FMG. Eu havia ficado na lista de espera da UFOP. Aguardava ali ser chamada e tudo. E eu lembro que eu tinha um professor de biologia lá no pré-vestibular. E esse professor ele me falou que ele havia entrado numa sociedade na Unopar, né? a universidade à distância. E ele falou comigo assim, olha, a Unopar não tem direito, mas a Unopar tem história. Presta o vestibular da Unopar para história, porque se você for aprovada com 100% de acerto, eu vou te dar uma bolsa, né, em história para você começar e depois você transfere. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, com aquele pensamento de prestar o vestibular para a Unopar. No dia que eu fui prestar o vestibular, o meu avô materno faleceu. Então, mesmo assim, mesmo com o falecimento do meu avô, eu fui fazer a prova. Depois que eu saí da prova, eu fui para o velório do meu avô. Então, assim... Era o avô de inspiração de você, né? Não, esse era o materno. Tá. O paterno, ele faleceu só em 2012. Então, mesmo com esse desafio, eu fiz a prova. Obtive o 100%, né, de acerto nessa prova da Unopar. E com essa prova da Unopar, eu poderia escolher onde eu iria estudar. E, por coincidência, saiu uma matéria à época falando que a Unimontes era o segundo melhor curso de Direito do país. Era oferecido pela Unimontes, né? E somou-se a isso que eu conheci um rapaz de Montes Claros, né, em um evento, e ele me incentivou a prestar o vestibular. Ele estava indo fazer a segunda graduação e ele fez tudo para mim. Me inscreveu no vestibular e pagou a minha taxa de inscrição e falou, não, você vem, você faz o vestibular porque você vai conseguir. E eu me recordo de algo muito curioso, que quando eu cheguei para poder fazer a prova, e eu levantei o dedinho, chamei o fiscal e falei assim, tem um erro com o meu caderno, o meu caderno não tem as provas de matemática, química e física. E ele falou assim, não, você está prestando vestibular em uma universidade que o vestibular é específico. Aqui a gente não tem essas áreas no vestibular. Bacana, e eu falei, nossa... Caiu do céu para mim. Isso caiu do céu para mim. Isso era tudo que eu sonhava, né? Bacana. Aí você passa no vestibular de Direito em Montes Claros. E aí o mundo abre para você. Porque isso aí você chega num ambiente que talvez você sempre sonhou em chegar, em conviver com essas pessoas, até porque o nosso curso, como você disse,
de direito da Unimontes, não só de direito, como todos os cursos da Unimontes, são cursos de excelência nacional. Sim. São cursos que têm uma qualidade na sua docência, dos professores, na sua estrutura e principalmente na preocupação que todo o corpo tem para a formação do aluno. Então, eu tenho certeza que por isso que nós temos grandes advogados que já saíram da Unimontes, né? Sim. Quando eu não fui aprovada nesse primeiro vestibular que eu fiz, né, foi bem desafiador, eu fiz o primeiro exame, não fui aprovada. Eu vim para Montes Claros estudar na Unopar, fiz 6 meses de História na Unopar, enquanto isso eu consegui bolsa no pré-vestibular de Montes Claros para poder estudar aqui e me preparar. E foi graças a essa bolsa que me foi concedida, à época pelo colégio Unimax, que eu consegui ser aprovada no curso de História da Unimontes. Eu tentei História e Direito, então eu fui aprovada no curso de História, fiquei em 3º lugar geral da Unimontes, com uma nota recorde, mas por uma questão de nervosismo no curso de Direito eu não passei. Entrei para o curso de História da Unimontes e ali em menos de 6 meses, né, eu prestei o vestibular de Direito, aí eu fui aprovada. Porque Na Unimontes? Você começou na Unimontes. Eu comecei História na Unopar, da Unopar eu passei para História na Unimontes, e de História da Unimontes eu passei para Direito. Não foi uma transferência, não existia a transferência, aquela ideia que a gente construiu lá atrás, ela não pôde ser colocada em prática, mas eu fui aprovada no vestibular de Direito da Unimontes. E o mais interessante, né, do poder das cartas, novamente, que na época era o reitor João Canela, ele enviou um telegrama para minha mãe, que chegou lá na comunidade do Capim Gordura, parabenizando ela pela minha aprovação. Legal. Novamente legal. A carta, né? Olha só, a comunicação registrada, né? A comunicação registrada. A gente também tem esse telegrama até hoje. Eu fui a primeira da minha família a fazer faculdade de Direito. Então, assim, é aquilo que parecia um sonho tão distante. Já estava virando uma realidade, já né, estava Flávia? se tornando E ali, uma então, realidade. sua graduação você faz na Unimontes, então? Sim. Na FUNORTE você fez o quê? Foi pós-graduação? Que eu me lembro que você estudou na FUNORTE também na época, não? Não. Eu cursei Direito na Unimontes, depois eu cursei pós-graduação em Direito Tributário pelas faculdades da Damásio e fiz MBA em Gestão de Negócios pelo Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais no Rio de Janeiro. Então já tem muita coisa, né? E aí, entrando no direito, né, aquela menina que já tinha isso na cabeça da luta social, da justiça social, aí realmente o mundo se abre para você entender realmente o direito. E é importante até a gente falar para o nosso telespectador, porque muita gente tem esse sonho, né, de se tornar um advogado. Como você disse, você tinha um sonho, às vezes, de se tornar juíza, desembargadora. Tem um amigo meu que fez direito em Belo Horizonte, o sonho dele é ser diplomata. E ele está agora estudando para Borro Grande de Jeipama, mandar um abraço para ele, para ser diplomata. E vai conseguir, pela perseverança, por estar ali se dedicando a isso. Então, essa carreira de direito, ela é uma carreira ampla, né, Flávia? Que pode possibilitar aí para a pessoa muitas áreas, muitos aspectos e, claro, sucesso na vida profissional também, né? Sim. Eu costumo dizer para os meus estagiários, alunos também, porque eu já lecionei na Pitágoras, no Prisma, que todo sonho é possível. Não há limites para aquele que sonha. Você não pode se tolher, você não pode duvidar de si mesmo. Basta você ter confiança e se preparar. 50% das nossas oportunidades nós já abraçamos pelo preparo. Quando você está preparado, a oportunidade te encontra. Então, o direito, como você colocou, André, é essa profissão. É uma profissão abrangente, é uma profissão que permite atuação tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. Então, é uma profissão que pode ser explorada em diversas áreas. É uma necessidade, né, da humanidade. Sim, eu mesma sonhava ser juíza de direito e também fui uma universitária improvável,
porque durante a universidade eu tinha sempre que trabalhar e eu não consegui trabalhar na área do direito. Eu trabalhei em várias outras áreas enquanto eu fazia a graduação. Eu fiquei 3 anos numa empresa de dedetização que combatia barata, formiga, ratos, pragas urbanas. Eu lembro que eu chegava na universidade com um uniforme, meu uniforme tinha os desenhos de barata, de formiga. Eu usava a camisa, a calça industrial e bota, né? Então, aquilo causava muita estranheza. Meus professores brincavam comigo, falavam: Flávia, você está cursando Direito e trabalhando numa empresa da área da biologia, da agronomia, como que é isso? Então, mas eu não me importava. O que estava rolando, né? Eu sabia muito para onde eu estava indo. Isso é muito importante, essa clareza de para onde você está indo, essa confiança no seu propósito. E eu sempre tive isso, essa altivez, essa confiança. E nesse período aí do direito, você tem, assim, professores que te inspiraram, que são inspirações, assim, naquele momento que você estava na graduação, de falar: pô, essa aula foi muito importante. Quem que você pode lembrar, assim? Ah, com certeza, né? O professor Farley Menezes, que ele era aquele professor sonhador, né, do direito tributário. É muito bacana, né? Então, ele era o verdadeiro vendedor de sonhos, né? E ele sempre falava com muito entusiasmo para a gente dos congressos, da importância de nos inserirmos em atividades acadêmicas. Né? E eu lembro que, já no 3º período de Direito, eu fui para um congresso de Direito Tributário promovido pelo professor Sacha Calmon e pela Isabel Deste, que são grandes doutrinadores da área tributária, e eu me encantei com o direito tributário. Eu lembro que eu passei a estudar mais essa área, escrever artigos, e nesse momento as coisas novamente se encontram, né? Pela providência divina, porque na empresa de controle de pragas eu trabalhava na administração. E ali aquela empresa atendia várias indústrias da região, empresas de grande porte, prestava serviço para empresas de grande porte. E chegavam os contratos, né, dessas empresas para eu poder analisar. E ali eu fui aprendendo a analisar os contratos, revisar os contratos, e eu dialogava com grandes escritórios do país todo. E eles não sabiam com quem estavam dialogando. Achava até que estava com um profissional mesmo. Entendiam até que estavam tratando com outro profissional. E nisso aí a minha patroa, à época, a dona dessa empresa de controle de pragas, ela viu isso em mim. Ela falou comigo um dia: Flávia, você é muito boa com contratos, você é muito boa com negociação. Por que você não investe nessa área? Eu não vejo quase nenhum advogado atuando em defesa das empresas. O empresário, via de regra, segue um caminho sozinho, um caminho solitário. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Você falou, é interessante como as coisas chegaram para você e foram te direcionando para um caminho onde você estava melhor adaptada e preparada para isso, né? Para desenvolver com mais sucesso. Isso é interessante, porque hoje você, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, você atua com o seu escritório, que é um dos mais renomados aqui da cidade, exatamente nessa área de trabalhar com o direito das empresas, com os contratos, que é uma coisa tão assim, a gente olha contrato, as letrinhas pequenininhas, fica com preguiça de ler, mas ali que está a história do direito, você tem que ler tudo e entender tudo, né, Flávio? Não é fácil trabalhar com contratos assim, né? Não. O direito civil, né, e os contratos estão ali no direito das obrigações, dos negócios jurídicos. Ele é muito importante. É a grande porta, é a grande área do direito. E, naturalmente, as pessoas tendem a ter uma resistência aos contratos. Porque é chato, né? São documentos com letras pequenas, expressões pouco conhecidas.
Até um tempo atrás, ainda temos até hoje alguns contratos com muito emprego, né, do latim. Então, esse tecnicismo do contrato faz com que as pessoas se desanimem. E muitas vezes isso é proposital. Então, vai eliminando, né? Eu vim com esse olhar diferente para os contratos, com a intenção de redigir documentos claros, coesos, concisos, para que qualquer pessoa que possa lê-los consiga interpretá-los e entender o que está escrito. Isso é importante. Data vênia, então, na nossa conversa. Agora eu preciso dar uma pausa, eu preciso dar um recado para você e para você aí de casa também. Você que está gostando aí desse bate-papo com a Flávia, a gente já está entrando na nossa reta final. Flávia, é impressionante. A gente vai começando, o negócio vai andando. Dá para falar uns 3 podcasts. Mas eu preciso dar um recado para você. Você aí que quer fazer também um podcast como esse aqui no Bico da Águia, ou quer produzir uma aula, quer produzir um conteúdo, o local é aqui, é o Busque Estúdios, é a melhor estrutura de produção de estúdio aqui do norte de Minas. Então aqui você tem uma estrutura de equipamentos, uma estrutura de estúdio, de profissionais gabaritados para estar produzindo o seu conteúdo, como é produzido o podcast do Bico da Águia, que já tem mais de 50 edições aí nas 2 primeiras temporadas, falando com muita gente. Então você que tem esse interesse, procure o Busque Estúdios, entre aí no Instagram do Busque News, que é o maior portal de notícias do norte de Minas, né? O Busque News, que é a empresa que tem o Busque Estúdios, e você pode produzir o seu podcast no melhor estúdio de podcast aqui do norte de Minas. E preciso falar também, Flávio, de uma outra empresa que também apoia o nosso podcast, que é a Personal Jingle, porque nada melhor do que música. Gosta de música? Muito. Qual é o estilo de música que você mais gosta? Com certeza o pop rock. O pop rock, também é o meu estilo. Então você que gosta de música, você pode procurar a Personal Jingle, que é comunicação através da música, ou seja, você comunica a sua empresa usando música, e não tem coisa melhor. Montes Claros mesmo é uma cidade que todo mundo sabe o telefone da Drogaria Minas Brasil, fazer um merchan de graça para eles aqui, por causa de um jingle, por causa da música. Então o poder da música é muito importante, você pode entrar em contato com a Personal Jingle, tanto no site .com.br, Personal Jingle, quanto no Instagram, e faça o jingle para a sua empresa. Flávia, você se formou, você se tornou uma advogada e partiu para essa área do direito empresarial. Como é que foi a construção desse escritório? E hoje que você tem esse escritório com muitos funcionários, muitas pessoas que trabalham, e eu vejo no seu trabalho que você também tem esse olhar de dar oportunidade a novos talentos, de dar oportunidade a jovens advogados que estão começando esse trabalho. Como é que é seu trabalho hoje aí nessa empresa? Com certeza. O escritório ele surgiu no ano de 2017. Na reta final ali da minha universidade, eu trabalhei no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi quando, novamente, um professor, juiz de direito, me aconselhou. Então, é uma jornada aí de presença de vários professores. O doutor Richardson Brant olhou para mim e falou comigo assim: você precisa ir para a iniciativa privada. Você é muito combativa, você é muito inovadora para um sistema como o Poder Judiciário, onde a gente tem regras tão engessadas. E outra pessoa que eu encontrei também um dia no balcão do fórum, que foi meu professor na Unimontes, ele já não está mais conosco, o professor Danilo Borges. Ele olhou para mim e falou: menina, eu não acredito que você está aqui. Você não vai terminar num balcão de fórum. Olha só. Por que você está aqui? E eu achei assim provocativa a colocação dele, porque ele era sempre assim muito incisivo nas colocações. E naquele momento eu não soube perguntar para ele onde que eu deveria estar. Mas logo isso se apresentou em mim. Quando eu deixei o Tribunal de Justiça, eu fui trabalhar no escritório do Dalton Max e da doutora Graciete Priotto, que hoje é a vice-presidente da OAB de Minas Gerais. Eu fui professora do doutor Dalton Max ali de prática jurídica. E antes mesmo de ter a carteira da ordem, eu já tinha uma causa.
entraram em contato comigo dizendo que havia tido um bloqueio nas contas de um empresário que estava em lua de mel com a esposa. Olha e só. no meio da lua de mel ficou sem acesso a nenhum dinheiro. E já era uma demanda na área tributária. Eu tive esse privilégio. A primeira demanda que apareceu no meu caminho, ela apareceu na área que eu sempre sonhei atuar, no direito tributário. E com a ajuda do Dr. Dalton Max, a gente preparou uma peça recursal chamada agravo de instrumento e conseguimos desbloquear as contas desse cliente, desse primeiro cliente, que, diga-se de passagem, é o meu cliente até hoje. Aí, mas como que não deixa de ser cliente? Você salvou a lua de mel do cara. 10 anos de jornada e ainda é o meu cliente. E ali eu aprendi muito com o Dr. Dalton, a doutora Gracietti, eles professores, sempre muito pacientes, e eles sempre atuaram na área do direito do trabalho, direito sindical, e eu sempre trazia a pauta dos contratos. Vamos revisar o contrato para tal clínica médica, vamos revisar o contrato de tal empresa. E aí um dia o Dr. Dalton me falou: Flávia, eu não sei fazer isso que você está fazendo. A minha área é direito trabalhista. Aí eu pensei assim, poxa, está na hora de eu andar com as minhas próprias pernas. A oportunidade está ali, né? Então, eu rememorei o conselho lá da minha patroa, né, de que eu deveria seguir esse caminho, e já com também a questão do direito tributário. A essa altura já tinha feito especialização, já tinha feito MBA, eu já tinha bagagem. Você tinha investido na sua capacitação, tinha investido na minha capacitação. É aquilo que eu falo de você estar pronto. Quando você está pronto, as oportunidades chegam. Isso é verdade. E foi quando eu decidi alugar a casa onde hoje funciona o meu escritório e começar a trabalhar. Bacana. Eu não encontrei, André, nem colega para dividir sala. Quando eu falei que eu iria assumir as despesas de uma casa grande, né, com um valor significativo de aluguel, as pessoas tiveram medo. Principalmente arriscar, né? Que eu falei que eu iria atuar na área do direito preventivo. Eu fui questionada. Como assim, Flávia? Você vai advogar para uma pessoa que não tem processos? Foi essa a pergunta que eu mais ouvi. Mas aí você olhou, achou um filão ali, que é o grande diferencial, né? E mesmo assim eu comecei. E Deus me honrou nessa jornada, porque nunca me faltou o necessário para poder custear as despesas da minha operação. Claro que ali naquele início eu não tive lucro, eu fiz tudo só. E aos poucos as coisas foram se ajeitando, foram se encaixando. E eu sempre fui muito ousada. Então, você não tinha medo de desafios? Eu sempre gostei de desafios. Eu sempre me propus a fazer mais do que é esperado de mim. Então, eu encarei esse desafio de assumir essa casa. Depois apareceu um contador para dividir as despesas comigo, e foram aparecendo outros profissionais. E depois apareceram advogados de outra área e foram dividindo esse condomínio, e as coisas foram funcionando. E em 2019, por indicação até também de uma amiga, né, apresentadora também, a Berta Ribeiro, eu tive a minha primeira colaboradora, que está comigo até hoje. Você falou dessa questão de oportunidades. De fato, nós temos esse olhar para os jovens advogados, os estagiários, esse olhar para os novos talentos. Eu acho importante, até a sua entrevista é importante para você, né, que está assistindo, porque é uma história de conquista, uma história de luta que vem lá desde a sua infância, e você segue nessa história, porque agora talvez você está num momento ainda de crescimento desse escritório, né, aumentando as perspectivas, os clientes e tudo, mas principalmente desse empoderamento feminino, de você enfrentar todas as dificuldades, né? Porque, infelizmente, a gente ainda vive num país que as mulheres, muitas vezes, elas não têm essa oportunidade. Elas são
reprimidas, muitas vezes reprimidas pela própria família, reprimidas pela sociedade e pela desigualdade realmente, até na questão profissional. Existem profissões que o homem, mesmo exercendo a mesma função da mulher, o homem ganha mais do que a mulher naquele sentido. É claro que isso está acabando, talvez até através de leis mesmo, e precisa acabar isso, mas você conseguiu enfrentar isso. O que você pode dizer desse seu poder de empreendedorismo, que é o que você também, de certa forma, faz no seu escritório, de incentivar as pessoas nesse empreendedorismo para as coisas darem certo, como mulheres? Então, primeiro é um enfrentamento, né? Se você não enfrenta a vida, ela te enfrenta. Então, o primeiro caminho é este. É um ato de coragem, mas não precisa de agressividade, não precisa de posicionamentos polêmicos. Na verdade, a autoridade, ela vem com o exemplo, ela vem com uma construção diária, talvez até com uma rebeldia pela não ação, uma rebeldia silenciosa, onde você resiste de forma pacífica. Eu comecei a atuar na área do direito empresarial e tributário, e essa é uma área predominantemente dominada por homens. E eu fui uma das primeiras a estampar uma placa, primeiro, com o meu único nome, porque eu não tenho um sócio ou uma sócia. Segundo, eu constituí uma sociedade empresarial, o que também não é muito comum. Geralmente as advogadas e advogados atuam como autônomos, atuam ali numa estrutura na pessoa física. Então, eu decidi formalizar essa sociedade. Eu fui a primeira a me comunicar pelas redes sociais. Você faz isso muito bem, né? Você sabe utilizar. Quando eu criei o Instagram do escritório, eu recebi, inclusive, vários questionamentos da Ordem dos Advogados do Brasil. E como com a sagacidade de advogada, eu respondi, né, o que não está proibido está permitido, porque a gente não tinha nenhuma proibição em comunicar com os nossos seguidores pelas redes sociais. Eu investi num site, então, assim, a comunicação é a chave. Comunicação é tudo. Comunicação é tudo. E um enfrentamento resiliente. Então, quando vieram os primeiros desafios, quando o meu método de trabalho foi questionado, quando a minha forma de comunicar foi questionada, eu expandi isso. Ao invés de encolher, eu fiz um movimento contrário. Eu lembro que, em 2018, eu promovi um evento no Hotel Intercity, chamado Workshop Contratos de Sucesso, onde nós levamos mais de 150 empresários para poder fazer algo inédito aqui na cidade de Montes Claros. Ensinar as pessoas a redigir contrato. Olha só. E Montes Claros é uma cidade que a gente vê que está passando por um momento de transformação, né? Investimentos chegando, investimentos de multinacionais e tudo. E a gente entende que esse empreendedorismo ele vai abranger de uma forma geral. Qual o conselho que você pode dar, então, para essas pessoas que querem entrar nesse desafio? Porque o empreendedorismo também, ele não é uma coisa fácil. Muitas pessoas, elas se aventuram e às vezes se frustram porque não deu certo, porque não fez a coisa correta, né? Porque não teve as associações corretas. Mas o tempo ainda é de empreender e empreender de uma forma positiva e correta? Com certeza. Eu acredito no empreendedorismo como um mecanismo de transformação da sociedade em um lugar melhor de se viver. Pelo empreendedorismo, gera-se riquezas, empregos e se transforma toda uma sociedade. Agora, não podemos vender facilidades onde não existem. Empreender é muito desafiador, mas você precisa começar. Comece com o que você tem hoje e vá se preparando ao longo do tempo. E comece sem grandes ilusões. Às vezes as pessoas querem resultados imediatos e soluções simples para questões complexas. Não existem soluções simples para questões complexas. E não existe o chamado céu de brigadeiro. Você precisa ter disciplina e constância no seu projeto. E, principalmente, você precisa, com a sua atividade,
transformar a vida de outras pessoas. Outras pessoas, efetivamente. Né? Efetivamente. A força nossa individual, ela é limitada. Nós precisamos da união de forças para que a nossa voz alcance mais pessoas, para que o nosso serviço ou produto atinja o seu propósito. A gente vive num mundo, assim, hoje em dia, de muita tecnologia, das inteligências artificiais, né, que estão influenciando em tudo, inclusive no direito. Eu já vi pessoas dizendo que fazem petições através de inteligência artificial e discute com a máquina, sabe, uma coisa assim que é meio fora do normal, mas existe. Hoje em dia o recurso das inteligências artificiais, elas estão em todas as áreas. Mas para aquela menina que está ali com seus 16 anos hoje, e pensa em fazer direito, ainda tem esse sonho do direito enquanto ali um caminho de vida, é uma boa pedida ainda, você incentiva essa pessoa a persistir nesse sonho, a seguir, você como um exemplo de sucesso aí nessa trajetória sua do direito também, do empreendedorismo? Com certeza, persista no seu sonho, porque quem se importa com pessoas tem uma jornada de sucesso pela frente. A inteligência artificial, a tecnologia, todo o mecanismo de inovação que a raça humana tem conseguido colocar à disposição de si mesma e dos seus sucessores é algo fantástico. Mas o cuidado com o outro é insubstituível. As pessoas cada vez mais estão ávidas por essa aceitação, proteção e cuidados sociais. E o direito é uma ciência social aplicada. Então, por meio do direito, é possível combater várias injustiças sociais, é possível transformar a vida de várias pessoas, independentemente da sua área de atuação. E você não precisa olhar o direito como algo utópico, como uma profissão tecnocrata. O direito que se presta a você é aquele que resolve o seu problema. É o de comunicação clara, objetiva, é daquela pessoa que se posiciona, que usa as duas armas que o direito oferece, a palavra escrita e a falada. Ela continua sendo a força, né, dessa argumentação, é a palavra, né? Com Essa certeza. palavra eles não vão conseguir tirar da gente, né, Flávia? Não. Agora, a gente está chegando na reta final e eu queria comentar com você, né, um fato que ocorreu essa semana, inclusive está acontecendo, que nos deixou todos tristes, assim, não só o mundo cristão, mas também toda a humanidade, porque simbolizava uma pessoa, né, de força e de fé, que é o nosso Papa Francisco, né, fazendo a sua passagem e a igreja deixando essa lacuna. Eu fico pensando nos contratos ali do Vaticano, do direito também, que deve ser uma coisa bem complexa, né? Eu não sei se você assistiu aquele filme Conclave, é uma loucura quando está para escolher o Papa, e com certeza deve ter os seus contratos específicos para tudo ali. Mas foi uma grande perda, né? Essa curta passagem do nosso querido Papa Francisco argentino, durante 12 anos que ele ficou, mas fez uma diferença grande, né? Um Papa humilde ali, um Papa que trouxe essa questão toda de ressignificar, né, a humildade mesmo. Agora mesmo não tem ostentação nenhuma no próprio velório dele, né? Eu sou uma admiradora convicta do Papa Francisco. Acompanhei a trajetória dele, não só por ser católica, mas principalmente pela originalidade, pela sensibilidade do posicionamento do Papa Francisco e por ele, de certa forma, assim como eu, ter sido também um primeiro, né? O primeiro Papa que pertenceu à Companhia Jesuítas, o primeiro Papa da América do Sul, o primeiro não europeu, depois de 1.200 anos. Então, pessoas que abrem os caminhos, elas são necessárias. É verdade. E o primeiro também a defender com veemência a igualdade de gênero. Até mesmo no último dia 16/4, ele, quando concedeu uma entrevista restrita, fez uma brincadeira em tom de humor com a diretora, né, do hospital onde ele estava sendo cuidado, onde ele diz o seguinte: quando as mulheres comandam, as coisas funcionam. Olha só, sabedoria. Então, ele foi essa pessoa que deu voz
aos humilhados, que exaltou, né, essas pessoas que tanto precisam de proteção. E deixou o seu exemplo, né? Que é o que a gente pode deixar, é o nosso exemplo, a nossa história. E agora vamos esperar quem vai ser, né? Será que vai ser um brasileiro? Acho difícil. Eles trazer 2 sul-americanos assim em sequência, acho um pouco complicado. Mas quem vier, com certeza, a gente espera que, né, que traga também esse senso de humanidade, porque o planeta precisa de mais. Vivemos um planeta muito cheio de desigualdades e tudo, e a ação humana que ela que vai salvar realmente o nosso rumo aqui, né, Flávia? Com certeza. O Papa Francisco, ele foi um instrumento de justiça social. Eu acredito que ele liderou pelo exemplo e pelo amor, assim como Jesus Cristo, dando, né, vida ao Evangelho, esse Evangelho que eu costumo dizer que é novo todo dia, e assim como Jesus enfrentou grandes resistências. Então, pessoas que abrem caminhos, pessoas que estão construindo coisas novas, naturalmente irão enfrentar resistências, mas não devem se submeter a elas. Então, ele foi aquele soldado que até nos últimos minutos de vida, ele se colocou à disposição do exercício. Passeou no carro um dia antes, né? Recebeu o vice-presidente dos Estados Unidos. Do exercício. Ele serviu ao seu propósito até os últimos instantes, convidando cada um de nós a sermos esse tipo de pessoa. Com certeza. Né? Esse tipo de pessoa que não se declina diante da sua obrigação, da sua vocação, que coloque os seus dons a serviço do outro. Isso é importantíssimo. Flávia, o papo foi indo, foi fluindo, que a gente já chegou no final do podcast. Eu queria te agradecer imensamente, além de te agradecer, te parabenizar por todo o seu trabalho, por toda a sua trajetória. Eu sei que você é um exemplo para muitas mulheres, né, que querem também entrar nessa carreira do direito, do empreendedorismo. Então você faz a diferença na vida de muitas pessoas. E assim, estamos com o Bico da Águia de portas abertas para você voltar quando você quiser, contar novas histórias. Eu tenho certeza que você ainda vai realizar muita coisa aí no escritório. E, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui compartilhando com todos nós a sua bela história. Eu que agradeço, André. É uma honra participar, né, de um programa tão bem conduzido, com tanta leveza, para vocês perceberem novamente aí o poder da comunicação. Então, explorem essa ferramenta, se comuniquem, né? Deixo aí a recomendação para que participem do Bico da Águia. É um programa espetacular e, para mim, é um privilégio. Desejo muito sucesso ao programa e que eu possa voltar mais vezes. O privilégio foi todo nosso. Te agradeço mais uma vez e agradeço a você aí de casa por ter acompanhado essa entrevista, porque semana que vem tem mais uma edição de No Bico da Águia para você. Então, um super beijo e até semana que vem. Valeu. Obrigado.